A morte do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, que estavam casados há 31 anos, que ocorreu em termos de serem encontrados no dia 28 de fevereiro, porém, ela morre no dia 12 de fevereiro e ele dia 17 de fevereiro. Portanto, com ao menos 5 dias de diferença entre uma morte e outra. Acontece que alguns questionamentos que eu levanto seriam: o primeiro, se ela morre por uma doença rara, né, causada por um hantavírus, que é infectado através de roedores contaminados, né, em seres humanos, como que nesse dia em que ela morre, de manhã, ela havia ligado para uma clínica médica solicitando atendimento e informou um desconforto relacionado a uma congestão. E quem a atendeu afirma que ela não apresentava nenhuma dificuldade de respiração, não apresentava falta de ar ou dor no peito, sendo que, se aquilo, né, que a autópsia revela foi, né, essa morte por hantavírus, que é uma doença rara, essa doença causa uma insuficiência respiratória. Portanto, como uma pessoa que não apresenta falta de ar ou dificuldade para respirar poderia morrer logo depois por uma insuficiência respiratória? E não foi isso que ela queixou ao ligar para essa clínica médica. Então, essa é uma questão que eu acho que deve ser muito bem esclarecida. A segunda, a investigação aponta para um possível pacto suicida, que eu também, aí sim, discordo. Principalmente porque houve um intervalo entre uma morte e outra de 5 dias. E além do que, ela morre primeiro. E se o Gene queria, de fato, suicidar-se, isso não seria possível, porque ele estava já no estado avançado de Alzheimer. Provavelmente nem havia percebido que a esposa estava morta, que é essa, né, uma das hipóteses que foi levantada. E ele acaba morrendo por não ter se alimentado, não ter tomado remédios e morre, né, por falta de cuidados que ela prestava a ele. E por fim, o terceiro questionamento é sobre um testamento que ele havia deixado em 1995, em que ele excluía os 3 filhos que ele tinha. Filhos estes que ele havia comentado em entrevista há poucos anos antes da morte dele, que eram bastante distantes dele. E nesse testamento, ele mostra, né, como sua única herdeira, a esposa, e ela faz talvez, né, uma minuta, alguma coisa assim, né, em que ela estipula que os seus bens, né, sendo ela herdeira, deveriam ir para a caridade em caso de mortes simultâneas. E ela aponta como mortes simultâneas com um intervalo de 90 dias. Então, se ela fala isso, né, em termos de morte simultânea, se ela desconfiava que eles poderiam morrer muito próximos, é porque alguma coisa fez com que ela suspeitasse de que algo realmente poderia acontecer com eles.
Desse modo, eu vejo que a investigação ela não deveria ser colocada como conclusiva sem que todas as possibilidades fossem esgotadas. E, além disso, eu sugiro que a autópsia psicológica é o melhor método de investigação em termos de conhecimento da personalidade de pessoas e até mesmo, né, para saber o que ocorria com eles, que deveria ser feita. Porque com essa autópsia psicológica, que é um método, né, de investigação da personalidade, muitas respostas poderiam ser esclarecidas.